Olá flamenguistas, já se inscreva no nosso canal, a sua inscrição é muito importante, assim como esse vídeo, para não perder nenhuma notícia ative o sininho das notificações. Jornalista equatoriano se assusta com contratações do Flamengo, não a equipe mais poderosa. Germán Gallardo disse ainda que o rubro-negro é o PSG da América do Sul. A agressividade do Flamengo na janela de transferências, somado ao já forte elenco que o clube possui nos últimos anos, tem chamado atenção até fora do Brasil. Com a notícia do quase acerto de Oscar com o mais querido nesta segunda-feira, 01, o jornalista Germán Gallardo, do Equador, comparou o poderio do rubro-negro com o do Paris Saint-Germain, da França. Ainda de acordo com o comentarista, o plantel do Fla é o mais forte do continente. Pulgar, Vidal, de Arrascaeta, Gabigol, Everton, Ribeiro, e agora Oscar. O Flamengo é o PSG sul-americano. Não há equipe mais poderosa que eles nesta parte do mundo. Todos os jogadores citados pelo jornalista Germán Gallardo têm passagens pelas seleções nacionais, como o Chile, Uruguai e Brasil. No atual elenco, 18 jogadores do Flamengo já vestiram as camisas de seus países. Os outros são Diego Alves, Santos, Hugo, Davi Luiz, Rodrigo Caio, Pablo, Felipe Luiz, Guilherme Varela, Thiago Maia, Diego, Pedro, Bruno Henrique e Everton Cebolinha. Recentemente, também, torcedores uruguaios e chilenos se espantaram com as voltas de Guilherme Varela e Eric Pulgar para o futebol do continente, com elogios à qualidade do plantel rubro-negro e o favoritismo do Flamengo para a conquista da Copa Libertadores, na visão dos hermanos. O primeiro briga por uma vaga na Copa do Mundo, em novembro, no Catar. Já o segundo é figurinha carimbada nas convocações do Chile, mas não irá ao Mundial, pois o país não se classificou. Ainda sem Oscar, que não foi anunciado, e sem Pulgar, sem ritmo de jogo, o Flamengo encara o Corinthians pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. O primeiro jogo acontece nesta terça-feira, 02, às 21h30, horário de Brasília, na Neoquímica Arena, em São Paulo. Visitante indigesto, Flamengo tem 83% de aproveitamento fora de casa na Libertadores 2022. Em 4 jogos disputados, rubro-negro não venceu apenas um. O Flamengo realiza os últimos ajustes antes de encarar o Corinthians, pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. A partida está marcada para esta terça-feira, 02, na Neoquímica Arena, e se depender do retrospecto recente nos jogos como visitante, o rubro-negro tem motivos para acreditar que pode conseguir um bom resultado na casa do time paulista. Até então, o Flamengo disputou 8 partidas na atual edição da Libertadores, sendo que 4 delas foram fora de casa. Nestes compromissos, o rubro-negro obteve 3 vitórias e 1 empate, atingindo assim um invejável aproveitamento de 83,33%. O único time que conseguiu segurar o Fla foi o Talleres de Córdoba, na Argentina, quando o mais querido já estava classificado e jogava apenas para cumprir tabela na fase de grupos. Agora, contra o Corinthians, o Flamengo tenta manter o bom rendimento longe de casa para abrir vantagem na disputa por vaga nas semifinais da Libertadores. Vale destacar que o time paulista está invicto como mandante, mas não chega a ter aproveitamento avassalador. São 2 vitórias e 2 empates em 4 jogos, 66,67%, com 4 gols marcados e apenas um sofrido. Dando dor de cabeça aos mandantes e vivendo bom momento na temporada, o Flamengo busca mais uma vitória importante no duelo desta terça-feira, 02. A bola rola para o duelo às 21h30, horário de Brasília. Basta o mistão, jornalista flamenguista cutuca Corinthians antes de mata-mata pela Copa Libertadores. Equipes se enfrentam nesta terça-feira, 2, no jogo de ida das quartas de final pela Copa Libertadores. Corinthians e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira, 2, na Neoquímica Arena, em São Paulo, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Mas fora de campo, a sensação é de que o duelo já começou. Após a goleada aplicada sobre o Atlético Goianiense por 4-1, o jornalista Renato Maurício Prado, do UOL Sport, deu uma leve provocada na equipe do Corinthians, relembrando a derrota para o time goiano pela Copa do Brasil.
Esse Atlético Goianiense é o mesmo que acabou de sapecar 2-0 nos titulares do Corinthians. Isso quer dizer que basta um mistão do Flamengo para vencer na próxima terça-feira, na Neoquímica Arena, disse Renato Maurício Prado. O colunista é assumidamente flamenguista e identificado com o clube em suas redes sociais. Neste ano, pelo Campeonato Brasileiro, o Timão levou a melhor na Neoquímica Arena por 1-0, com um gol contramarcado por Rodinei. Antes disso, o Corinthians viveu um longo jejum de 9 partidas sem vencer os cariocas, sendo 8 derrotas e apenas um empate. Pela Libertadores, o último mata-mata entre as equipes aconteceu em 2010, quando o Flamengo avançou para as quartas de final. Nas últimas edições da Libertadores, o Corinthians parou nas oitavas de final. Neste ano, a equipe passou em segundo lugar e superou o Boca Juniors fora de casa, nos pênaltis, após 2 empates sem gols. O clube vive a esperança do bicampeonato continental 10 anos depois da primeira conquista, quando superou o mesmo Boca na grande final por 2-0 no Pacaembu. Com a vitória sobre o Botafogo no último sábado, 30-1-0, o Corinthians segue na vice-liderança do Campeonato Brasileiro com 38 pontos, 4 a menos em relação ao Palmeiras. Já na Copa do Brasil, a equipe perdeu no jogo de ida para o Atlético Goianiense por 2-0, em Goiânia, e precisa reverter a desvantagem no jogo de volta, na Neoquímica Arena, no dia 17 de agosto. Não esqueça de inscrever-se no canal.